O Londrina Country Club está comemorando 71 anos de existência, né? E para comemorar essa data importante, mais uma iniciativa do Luciano Bucharles, que em 2 gestões foi presidente aqui do Londrina Country Club, teve a ideia de se montar aí um museu do Londrina Country Club. E ficou bonito, né, Luciano? Parabéns. Obrigado. Realmente essa ideia surgiu alguns anos atrás, a gente olhando alguns materiais aqui do clube, algumas salas aqui do clube que tinham pouca frequência, né? A gente acabou se deparando com quase todos esses troféus que estão aqui hoje expostos, né? E eles estavam largados, jogados, empoeirados, a maioria deles já apresentando danos, alguns danos até de difícil reparo, né? E na época eu imaginei, falei, pô, isso daí é a história do clube, né? Troféus da década de 40, da década de 50, muitas pessoas que ajudaram a fazer a história do clube e que ajudaram a ganhar esses troféus, na verdade não gostariam de ver eles naquela situação, né? E aí eu pedi para separar, na época eu era presidente do clube, eu pedi para separar, arrumar o que fosse possível, né? E aí surgiu, a gente tinha esse espaço aqui junto à sede social, um espaço que era pouco utilizado, e surgiu essa ideia de fazer aqui nesse mesmo espaço, tanto a galeria de presidentes, né, a sala de troféus, e um painel histórico que contasse a história do clube. Paralelamente, nós estamos encontrando alguns documentos históricos, a primeira ata de fundação do clube, títulos do primeiro presidente do clube, ou seja, coisas extremamente importantes para a história do clube e que, se não fosse feito agora, eu imagino que passasse aí mais 5, 10 anos e acabasse perdendo tudo, né? Mesmo porque as pessoas que ainda detêm conhecimento desses fatos históricos já estão com uma idade um pouco mais avançada, né? E seguramente daqui a alguns anos não teria mais ninguém para contar essa história. E o detalhe, né, Luciano, que não é um local majestoso em termos de espaço físico, um local aconchegante, pequeno, mas aqui está retratando realmente a história do country, que é importante. Exatamente, a gente não quis fazer nenhuma obra faraônica, mesmo porque a situação, a época da presidência continua, né? O país passa por um momento difícil, então não era a situação de você ficar gastando um rio de dinheiro num espaço desse. Mas sim, era importante fazer um espaço bonito, aconchegante, e que pudesse retratar a importância do clube, inclusive perante a cidade de Londrina, né? Então nós pegamos aqui um espaço, como eu falei, que era pouco utilizado, fizemos um acabamento de qualidade, barato, acessível às condições financeiras do clube, e ainda bem, ficou muito bonito, nós recebemos vários elogios, especialmente para a gente poder manter a história do clube, né? Eu acho que isso é mais importante do que você ter essa parte bonita, essa parte adequada ou não, é você conseguir manter a história do clube. A história do clube está preservada, quer dizer, ela vai ficar aqui por décadas e décadas, né? Vai ser completada ainda, nós estamos ainda atrás de documentos que porventura algum associado, algum parente associado tenha que reproduz a história do clube, né? Mas a ideia é que nós conseguimos salvar essa parte histórica do clube e hoje ela está aqui muito bem acomodada. Bom, para quem conhece o country, esse local aqui onde foi instalado o museu fica logo na entrada aqui, né? É a parte nobre do clube, né? Muito embora seja a parte nobre do clube, mas era uma parte que era pouco aproveitada, né? Era um salão que ficava aberto, de vez em quando era colocado algum tipo de artefato nesse local, mas ele era extremamente pouco utilizado, né? Tanto que quando nós verificamos a existência desse espaço, nós falamos, ali é o ideal, porque já é um espaço pronto, quer dizer, o que a gente iria precisar era basicamente acabamento, né? Não foi erguida nenhuma parede aqui, né? Então nós trabalhamos apenas com acabamento e realmente o espaço ficou, primeiro, bem localizado, né? Quem entra no clube precisa passar por aqui, e segundo, ficou de muito bom gosto, ficou numa qualidade que faz jus à história do clube. Bom, eu estive olhando ali já, ô Luciano, e é uma verdadeira história, um passeio pelo tempo, né? Tem ali a primeira ata, ali a foto do primeiro presidente, as primeiras fotos do clube quando começou a ser construído. Muito bom, né? Exatamente. Se a gente analisar aquelas fotos com mais cuidado, tem fotos ali da década de 30. Né? O clube, na verdade, muito embora a fundação oficial tenha acontecido em 1946, o clube ele é datado de 1934. Com a chegada dos ingleses aqui, eles construíram as primeiras 2 quadras de tênis para a atividade que eles tinham na Inglaterra, né? Eles trouxeram essa atividade aqui para Londrina. Então, as primeiras fotos datam da década de 30, ou seja, antes ainda da fundação oficial do clube, né? Ou seja, a história do Londrina Country Club se confunde com a história de colonização da nossa cidade, né? E muitos
muito dessas fotos possivelmente iriam acabar se perdendo, né? Aí você imagina, quem sabe daqui 20, 30, 40 anos, a gente ia perder esse link, né? Essa possibilidade de contar aos nossos filhos, netos, né? E as pessoas que visitam diariamente o nosso clube, a história de como surgiu efetivamente tanto a cidade de Londrina quanto a própria fundação do Londrina Country Club. E o curioso é que acaba trazendo alguns detalhes importantes, como por exemplo, eu estava vendo as fotos ali, você foi o único presidente em 2 gestões, não numa gestão seguida, né? Na verdade, na minha primeira gestão, a gente fez uma alteração no estatuto impedindo a reeleição. A gente acha que é uma prática saudável você ter, de períodos em períodos, você substituir as cabeças pensantes da direção de um clube. Isso deveria valer, na verdade, para todo tipo de eleição, né? Prefeito, governador, presidente. Eu acho que a reeleição deveria ser proibida. Lógico que ele poderia voltar depois, como nós acabamos voltando depois de um período, né? Então, por enquanto, eu sou o único presidente que acabou voltando depois de um período de afastamento, né? Temos alguns outros presidentes que foram eleitos por mais de uma vez, mas em gestões sequenciais. Na época era permitida a reeleição, né? E a gente espera que aquele quadro de presidentes ali possa se completar ainda com o passar dos tempos, com pessoas que estejam efetivamente dispostas a colaborar. Agora, Luciano, se alguém tiver aí alguma foto, alguma coisa que possa ser incluído aqui no museu, está aberto a ser incluído mais um item aqui ou não? Sim, você deve ter observado também que nós deixamos um espaço ali que não tem preenchimento algum, né? Será que não tinham fotos para serem preenchidas? Será que não tinham documentos? Tinham, sim. Deve ter coisa perdida por aí ainda. Exatamente. Não, e a gente imagina que muitos sócios antigos, sócios que estão no clube há 40, 50 anos, quem sabe algum dia vão achar a carteirinha da década de 60, o diploma da década de 40, né? Ou seja, e eles tendo essa disposição de entregar esses documentos aos cuidados do clube, eles serão expostos ali na galeria. Então, aquele espaço foi pensado em efetivamente ser deixado um espaço aberto ali, para que esses documentos aí nos próximos anos, quem sabe nas próximas décadas, possam ser completados. Tá certo. Aí Luciano Bucharles, portanto, que teve essa brilhante ideia de se montar um museu do Londrina Country Club aqui no Salão Nobre, na entrada do Country, ele que foi presidente do clube em 2 gestões.